O LN21 vai conversar com o secretário de Meio Ambiente de Ubatuba, Guilherme Adolfo, que vai nos falar a respeito da TPA, a Taxa de Preservação Ambiental. Nessa terça-feira, houve uma reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente e na reunião ficou decidido por um novo adiamento do início de cobrança da taxa. Ela estava prevista inicialmente para acontecer em junho, foi adiada para julho e agora foi adiada para o dia 20 de agosto. Secretário, quais foram os motivos que levaram a esse adiamento? Bom dia a todos. Primeiro, uma grande oportunidade de estar trazendo essas informações ao público. Obrigado, Ednelson, por essa oportunidade. Uma motivação maior por ser uma situação nova, um projeto novo, inovador, desde que o início da cobrança no início do cadastramento, há quase 2 meses, nós recebemos um número inesperado, situações inesperadas, enfrentando situações entendendo demandas novas que apareceram, que entendemos uma necessidade de atualização de algumas informações, né, de adequação de alguns regramentos. Principalmente foram, nesses 2 meses, trazendo alguns números, foram em torno de, até o dia 30 de junho, foram 11.300 solicitações de cadastros. Então, dentro dessas solicitações, tiveram muitas discussões sobre casos inesperados que não se enquadravam no que estava previsto na lei nem no decreto. Então, Você teria algum exemplo, secretário? A própria questão do cadastro do IPTU, essa situação de a pessoa, muitas vezes, ela tenta se cadastrar como morador, número de dois veículos por residente, perdão, o celular está... Mas foram situações de número de residência, questão de IPTU, da prova dominial, pessoas que muitas vezes tentavam entrar com o cadastramento, mas também tinham outras situações, como trabalho. Então, o enquadramento, solicitar a forma de determinar o enquadramento do município, do requerente, teve bastante diversificação. Por exemplo, o IPTU. Na região norte, muitas ruas não tem nem CEP direito, são problemas sistemáticos. Boa parte do município não tem, ainda não está cadastrado, não tem uma defasagem. Então, com isso, só a forma de comprovação dominial, a exigência de IPTU, já foi uma situação que trouxe muita confusão. Então, nesse formato, nós estamos estudando, inclusive ontem, no debate no Conselho, porque o objetivo da taxa é com que o turista participe do investimento da infraestrutura. Então, o trabalhador, o residente, a pessoa carente, todo mundo que mora aqui no município de algum jeito, gera renda, recurso no município, esses não serão cobrados. Então, são os regramentos que nós vamos adequando, vamos entendendo, e à medida que os cadastros foram aparecendo, as problemáticas foram surgindo, nós entendemos essa necessidade de adequar. E estamos estudando a melhor forma de conseguir contemplar essas situações. Secretário, foram 2 adiamentos. Sim. O senhor acredita que tudo isso será resolvido até o dia 20 de agosto ou corre o risco de um novo adiamento? Olha, prever o futuro é complicado, né? Nós gostaríamos já de estar com essa taxa funcionando o quanto antes. Nós temos a expectativa de iniciar essa cobrança no dia 20 de agosto. Temos fatores que, às vezes, fogem do nosso controle. Então, tínhamos realmente a expectativa de iniciar no dia 20 de julho. Infelizmente, não conseguimos, e são coisas que nós estamos aguardando. Pretendemos, mas não dá para prever todo o futuro. Temos uma situação de implantar e querer resolver isso para antes de iniciar a cobrança efetivamente. Secretário, tem essa questão cadastral que está gerando muita discussão e a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouquinho, mais aprofundada. Existe também a questão do sistema, né? Da implantação do sistema para o controle. Como que vai ser esse processo de instalação, como que vai ser feito esse trabalho de controle, como que vai ser essa questão, por exemplo, de câmeras para poder fazer o registro, como que efetivamente isso vai acontecer? Isso já está definido, quer dizer, tem uma previsão contratual, tem uma previsão de licitação, como que esse processo vai acontecer?
Sim, lá no edital foi determinado que a empresa tivesse um sistema de gestão e controle. E a empresa já apresentou esse sistema dentro do molde de trazer o mínimo possível, não vai ter nenhum tipo de interferência no tráfego, de maneira que é um identificador, um leitor de placas OCR, um sistema que é interligado ao Detran, ao Denatran também, nos dados de leitura das placas dos veículos. Então, não vai causar nenhum tipo de constrangimento, interferência, até por questões de sigilo e proteção de informações, bem como a garantir que não seja um entrave. A experiência do turista para Ubatuba, a TPA, não pode ser um pedágio ou alguma forma de que venha ser um transtorno à experiência turística aqui na nossa cidade. Então, com isso, serão colocados esses identificadores, esses leitores, esses módulos de identificação de veículos nas entradas da cidade, e o fator gerador serão entrada quando a pessoa entra, passa ao município, entra no município, tem uma leitura e a identificação se ele se enquadra ou não na isenção automática ou se ele pertence ao cadastro no rol de isenções que são contempladas ali quando não são automáticas. Nesse formato, se enquadrou ou não se enquadrou, quando a pessoa vai embora, tem um fator gerador de contagem de número de dias. Então, ficou um dia, ficou 2 dias. Então, a entrada e saída é registrado, é feito esse um contador, e tem todo um sistema de auditoria, que tanto da própria empresa e de prestação de contas. O portal, com isso, estamos tendo construção, como vai ser esse portal de transparência, em questão de repasse de valores e tudo mais. Secretário, nessa questão aí da cobrança por dias, né, um dos questionamentos que tem surgido é justamente isso. Outras cidades, como o caso, por exemplo, de Bombinhas, a cobrança é na entrada e pela entrada e pela saída. Não há uma cobrança por dias. Por que se optou por essa cobrança por dias? Isso não vai onerar demais para um turista que, por exemplo, já paga a Zona Azul? Olha, entendendo uma forma de gastos, acho que é importante a gente discutir o retorno que esse investimento vai trazer, porque Bombinhas também foi bastante polêmico o início da cobrança lá, e hoje a cidade, os serviços prestados trouxeram uma segurança, melhoraram o produto, né? Por assim dizer, que é a questão turística, uma cidade limpa, uma cidade organizada. Então, isso, quando a pessoa vê que o recurso dela está sendo investido e está trazendo resultado, isso é um importante mecanismo. Inclusive, até no próprio, agora tem um plano de turismo que está em discussão, e uma das grandes ferramentas que vai ajudar a manter o nível do turismo no município é a própria TPA. Por quê? Porque é um fator positivo que ela vai ajudar muito o investimento em infraestrutura turística, né? Também de preservação ambiental. A questão da oneração, tem os valores, né? Com o tempo, como que a prefeitura iria criar uma, uma situação onde o próprio turismo, que é uma das principais fontes de recursos do município, e você cria uma coisa contra o próprio turismo, mas ao mesmo tempo o turismo que temos, ele também precisa participar numa forma de garantir que seja melhoria esses investimentos, limpeza, para que mantenha a qualidade e sustentabilidade. Mas para um turista que já paga a Zona Azul, uma cobrança apenas de entrada, de permanência, não seria suficiente? Porque uma cobrança diária, dependendo do período, vai ficar muito pesado. Isso não corre o risco de afugentar esse turista, de fazer com que esse turista não venha? Há uma preocupação muito grande dos comerciantes com relação a isso. Como que se chegou e por que se chegou nessa cobrança diária? Quer dizer, quais os parâmetros para se definir uma cobrança diária e não uma cobrança de permanência apenas? Não, primeiro, são quase 4 anos que já é discutido esse projeto, já foi passado para audiência pública, já foi explicado bastante o porquê dessa situação. Diferente de Bombinhas, o município de Batuba está entre uma das cidades mais visitadas do Brasil, nós estamos nos hotspots, então qualquer dia da semana você passa na Praia Grande, Perequiaçu, tem turistas,
não é um dia assim que não tem ninguém na cidade, ou como é em Bombinhas, que vive uma sazonalidade bem distinta. Não. Nós temos hoje uns lugares que é um tipo de turismo perene, com algumas situações mais intensificadas durante a temporada. Mas quando nós discutimos isso, nós vimos, e temos como provar a questão principalmente do resíduo, o impacto que isso traz na nossa cidade em questão de limpeza. Então, há definido essa questão da sazonalidade ser na cobrança diária. Isso em 2020, 2019, se não me engano. Então, com isso, a gente tem uma situação que hoje nós, com o sistema da TPA, nós vamos conseguir medir efetivamente quantos turistas vêm na nossa cidade, quem são os turistas, se realmente vamos ter impacto significativo sobre a cobrança. Então, quando nós temos a cobrança, vai prejudicar ou vai ajudar? Por enquanto, tudo é um cenário hipotético, porque a cobrança ainda não começou. Pode ser que implique, pode ser que não. Então, à medida que se implique quando implante a cobrança, efetivamente nós vamos saber e as situações vão ajustando. Se houver prejuízo, diante da sua fala, se houver prejuízo, existe a possibilidade de se reavaliar essa questão e se mudar essa forma de cobrança? Com certeza, porque o que nós estamos trazendo uma proposta que ajude a melhorar o turismo, que é uma das maiores fontes de renda e atrativo do município. Como que nós vamos fazer uma coisa que está atrapalhando nas principais fontes? Mas hoje nós vamos ter números. Mas, secretário, nós vamos trabalhar em números. Mas a gente não poderia fazer o contrário? Começar com uma cobrança apenas de entrada e, entendendo a performance, como a coisa aconteceu, se avançar para uma cobrança diária, porque não é melhor a gente entrar um pouco mais devagar para não assustar esse turista e, posteriormente, a gente ampliar do que a gente já entrar de uma forma mais efetiva, mais dura e depois ter que correr, caso se observe que não é positivo, ter que correr atrás, reduzindo, dando um passo atrás. Não é mais complicado? Não é melhor começar menor e crescer do que começar grande demais e ter que retroceder? Se fosse uma opinião diferente, a gente definiu isso, inclusive foi na gestão passada, que teve bastante discussão acerca do tema. Quando foi a audiência pública, foram diversas situações que são favoráveis ou são contra. Então, cada um tem uma opinião formada sobre isso. Porque hoje nós temos uma necessidade de implantar, porque o turismo, entendemos que o turismo está sendo diário. Tem um impacto diário do turismo na cidade. E quando efetivamente nós conseguimos medir isso e conseguir ter uma sensibilidade de identificar que se realmente nós está trazendo prejuízo, é uma forma de identificar, de melhorar, porque nós temos hoje que trazer essa estrutura, melhoria ao turismo e também sensibilizar o turista que vem para cá, ele vai estar ajudando a preservar aquilo que ele gostaria de vir. Porque são muitos relatos de pessoas que vinham para Ubatuba e não vêm mais porque está tudo depredado e degradado. Então, nós temos que estruturar e organizar o turismo com essa infraestrutura. Então, Mas para isso a gente já não tinha a taxa da Contur? Mas não era essa a finalidade da Zona Azul, justamente deixar a cidade em condições de atender o turismo? Porque uma questão é a questão ambiental, sim, que é a finalidade da taxa. Então, mas aí o senhor está alegando também uma melhora de infraestrutura para o turista, mas para o turista a melhora de infraestrutura ambiental está ligada à questão da cobrança da Contur. Então, assim, a questão da Zona Azul, nós não estamos nem discutindo a Zona Azul, é uma questão focada em mas quando o senhor fala a respeito de infraestrutura, o objetivo da criação da Zona Azul na década de 1990 foi justamente melhorar a infraestrutura. E passados muitos anos, a gente observou que não houve nenhum tipo de melhoria. Por isso a preocupação com relação à cobrança da taxa de preservação ambiental, que eu particularmente acho que é extremamente importante, mas que, de alguma forma, há uma preocupação com relação a realmente se a melhoria vai acontecer nessa questão ambiental, porque na questão da infraestrutura a Zona Azul não aconteceu.
A questão da Zona Azul, não vou entrar nem no mérito, é uma situação, focando na TPA, no que nós estamos construindo hoje. Tá? Na situação de, quando você tem uma definição de linhas de projeto, estruturação com o conselho, uma gestão participativa, de maneira a trazer a sociedade para a gente identificar, não estamos somente questão de infraestrutura, limpeza urbana, então nós temos também formas de trabalho de educação e prevenção. Tem mecanismos hoje da TPA diferente da Zona Azul. Então, a questão da Zona Azul, ela, a gente teve os erros e acertos, a questão da TPA nós estamos fazendo diferente. Então, de forma a que a gente consiga resolver esse déficit de conseguir também sensibilizar o turismo de uma melhor forma. Certo. Secretário, como eu falei, uma das grandes dúvidas é com relação à questão do número de carros. Muitas pessoas dizendo, na minha família nós temos mais de 2 carros, nós temos casa em Ubatuba, o caso de veraneio, o caso de permanência, de turismo, e nós temos mais de 2 carros. Como fica essa situação? O que pode ser feito nesse sentido? Porque são pessoas que muitas vezes vêm em períodos separados, mas há momentos em que eles vêm ao mesmo tempo. E nesse caso específico, como fica a situação para conseguir a isenção? Então, nesse estudo que nós estamos entendendo, na forma de como detalhar como o proprietário de uma casa, por exemplo, a gente, nessa é uma mesma hipótese, tem um avô, faleceu, deixou uma casa, uma família tem 5, não conseguiu passar a escritura, mas tem 5 herdeiros, por exemplo, 5 herdeiros moram fora de Ubatuba e tem carros, cada um tem 2, 3 carros. Então, o proprietário, ele não é onerado. Então, cada um cadastro, efetivamente, pode ter em torno de quase 15 isenções, mas isso no formato atual não permite esse tipo de interpretação. Então, nós estamos discutindo para de forma, como foi no início da própria conversa, da gente determinar que o proprietário, o trabalhador não sejam onerados, não fazem, não, como eles contribuem, tem uma situação, nós vamos melhorar e corrigir isso. Então, tem estudos com o conselho para a gente determinar esse regramento para resolver essa problemática. Então, Certo. Na quem tem reunião 2 casas por lá não vai ter, por exemplo, 5 pessoas e somente 2 vão. Não, entendemos que esse foi uma situação que precisa ser alterada e adequada. Certo. Secretário, na reunião com o Conselho, que aconteceu nessa terça-feira, foram apresentadas algumas situações, né, algumas alterações, ou solicitadas algumas alterações, e se deixou para que isso seja discutido mais a fundo, para que se coloque em votação e realmente a gente tenha ou não as alterações. Uma delas é a questão do aumento do repasse para a Prefeitura em termos de infraestrutura. Daria para explicar melhor por que há essa solicitação de modificação e qual seria o objetivo dela? Desculpa, não entendi. Repasse à Prefeitura? Tem uma Aquela lei. aquela questão dos 30%, né? Estava na pauta ontem uma discussão de mudança em relação a 30% dos recursos para investimento em infraestrutura. Então, essa é uma situação que já tem uma lei, já está consolidada, da mesma forma como coloquei ontem ao Conselho. Tem uma lei já definida, já foi passada na gestão passada. Nessa adequação, o que foi proposto foi, no PL apresentado ao Conselho, foram situações pontuais que entendemos que prejudicariam o início de imediato, que são situações pontuais em relação às isenções e algumas situações pontuais em relação à questão de tributária, né, como a questão do repasse, como que seria esses 30%, como que seria o pagamento de serviços de limpeza urbana, toda essa gestão, e isso ainda está sendo definido. Perfeito. Secretário, qual é a expectativa em relação a isso? Quando nós teremos outra reunião do Conselho para definir se essas alterações serão aprovadas ou colocadas para aprovação? Temos uma reunião marcada agora para quinta-feira, mais uma extraordinária, a gente vir entendendo, compilamos ontem recebemos as contribuições e nós vamos formatar um texto para continuar essa discussão. Pode ser que encontremos um consenso na quinta. Então, só
quinta-feira poderemos dizer acerca desses debates. Tá certo. Secretário, mais alguma coisa que a gente possa passar de orientação para a população, para explicar um pouco melhor ou para acalmar um pouco mais as pessoas que estão preocupadas em relação a cadastramento, em relação às cobranças, alguma coisa que a gente possa salientar? Sim, o que nós vamos deixar claro, que toda a gestão está trabalhando o melhor possível para garantir que o turismo não seja impactado, e sim ordenado, e seja estruturado e melhorado. Quem trabalha no município, quem mora no município, quem é residente no município, quem de alguma forma contribui ao município, ele não é o objeto da cobrança, de forma que o turista venha ser parte dessa gestão de estruturação do município. Nós temos essa expectativa de realmente melhorar a cidade, melhorar a estrutura de sustentabilidade, de uma maneira consciente, de maneira que o turista que venha para cá, ele veja a mudança, que seja uma construção de projetos com participação popular e que seja feito da forma mais transparente possível e com participação. É isso que nós estamos buscando construir e consolidar. De fato, daqui 5 anos a gente faça uma live dizendo, puxa, deu certo, a cidade melhorou e de fato nós conseguimos, porque toda a taxa já tem um descrédito que já vem acompanhando. Então nós temos a missão de mostrar que essa taxa ela veio para fazer diferença efetivamente, não ser mais uma que não vai dar em nada. É um descrédito que já vem histórico, e nós temos essa missão de realmente fazer com que a cidade venha se desenvolver turisticamente, principalmente na questão sustentável, na questão de garantia, preservação, conservação do meio ambiente, limpeza, de ter uma cidade limpa, ter uma cidade protegida. Perfeito. Secretário, obrigado pela participação. Espero que a gente possa conversar outras vezes a respeito dessas questões. Perfeito, eu agradeço. Um abraço a todos. Conversamos então com o secretário de Meio Ambiente, Guilherme Adolfo, e você já sabe as informações sobre Ubatuba e Litoral Norte, você acompanha diariamente no ln21.com.br.